Tadá! E aí, gente, tudo bem? Eu sou o professor Calife e esse é mais um vídeo de redação do aulad.com.br, tá? Para ti que está se preparando para o Enem, está se preparando para vestibular, nós estamos trazendo aqui possíveis temas de redação, que nós vamos ampliar, óbvio, mas a grande ampliação vai ser no teu estudo. Eu vou trazer dicas rápidas aqui, coisas que são interessantes de ser pesquisadas, tá? É muito necessário que tu coloque no Google, procure em revista, procure em jornais esses assuntos que eu estou trazendo aqui e que, quem sabe, algum deles pode ser um possível tema de redação. Vamos lá? Nesse vídeo nós vamos tratar então de mobilidade urbana e a liberdade de expressão atualmente. Vamos lá? Mobilidade urbana, gente. Quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente está tratando do trânsito, e aí trânsito não só no sentido de carro, mas o trânsito das pessoas dentro da cidade, tá? Que é algo muito legal de ser debatido, porque nós vivemos nas grandes cidades do Brasil muitos problemas nesse sentido, tá? Vamos pensar aqui, ó, prejuízos da falta de mobilidade. Quanto tempo a gente gasta no trânsito? Quanto tempo a gente gasta no ônibus, no carro e a gente poderia estar usando em outras coisas? Isso é uma coisa interessante de se pensar, do tempo gasto e o estresse e a falta de tempo que a gente tem para cuidar da nossa própria vida, para ficar ali no trânsito, tá? Uma coisa interessante de ser pesquisado, de que especialistas falam sobre isso. Também modelos bem-sucedidos, gente, isso é importantíssimo. Pensar em modelos bem-sucedidos de mobilidade urbana, cidades como Amsterdã, cidades como Nova York, as cidades europeias, por si só, elas têm modelos, e cidades desenvolvidas, têm modelos de mobilidade urbana muito já bem desenvolvidos, de várias outras opções, em que as pessoas conseguem chegar em lugares longes muito rápido, tá? Que é o diferente aqui no Brasil. Então é legal pesquisar sobre esses tipos de mobilidade urbana nas cidades desenvolvidas, tá? A questão da bicicleta, que tem entrado bastante em debate em todo o Brasil, das ciclovias na bicicleta como uma possibilidade nesse trânsito engarrafado, né, com um transporte público precário. A bicicleta entra com força e há muita discussão do desrespeito ao ciclista, vamos dizer, da periculosidade que seria andar de bicicleta, tá? Então também é muita coisa interessante de pensar o que está sendo feito na questão das ciclovias, tá bom? O metrô, próximo assunto também, está se prometendo por todo o Brasil, obras de metrô, que já tem em São Paulo, já tem em Rio, vai começar a ter em Belo Horizonte, Porto Alegre, algumas capitais do Nordeste também, mas é uma coisa que desde o século passado já se tem, do início do século passado, já se tem nas grandes cidades do mundo, como Londres, Nova York, e já se tem em São Paulo e Rio desde a década de 80, e as outras cidades ainda não tem. E a gente sabe que as grandes cidades brasileiras estão precisando de metrô para desafogar o trânsito de carro e ônibus, né? Uma outra opção. E a questão da política brasileira a favor dos carros. O brasileiro gosta muito de carro, o brasileiro é muito influenciado pela propaganda do carro, pelo IPI, que é baixo, o imposto, né, que o governo taxa sobre os carros, é um imposto baixo, enquanto esse imposto talvez, quem sabe, deveria ser alto para conseguir criar outras opções, tá? E então o governo brasileiro durante muito tempo, e até recentemente, vamos dizer que deu políticas fiscais de incentivo à compra de carro. E o que a gente vê? Muitos carros nas ruas, mais engarrafamento e as pessoas demoram para chegar na sua casa, nos lugares. E a questão do transporte público também é uma coisa interessante. A gente tem um transporte público que, não comparado aos modelos bem-sucedidos, é um transporte público muito precário. Transporte público que não oferece conforto e demora muito também. Então, essas questões de mobilidade urbana são interessantes de pensar, porque é um tema social, que o Enem e os vestibulares gostam, e está sendo muito discutido. Vai encontrar muitos, se jogar lá no Google, muitas reportagens sobre isso. Nosso segundo tema desse vídeo, vamos lá. O que nós vamos debater também que pode cair em algum vestibular? Liberdade de expressão atualmente. Qualquer um desses assuntos
é digno da gente pensar. Liberdade de expressão, gente, é o nosso direito de expressar publicamente o que a gente quiser. Como é que será que é isso hoje em dia? Tem havido muita discussão sobre isso atualmente. Olha só, a questão se debate esse ano dos 50 anos do golpe militar, tá? A grande questão da ditadura militar era a censura prévia na imprensa. Qual o problema de censurar previamente? Censurar previamente, muitas vezes, a gente vai calar algumas vozes na sociedade que convém ao governo. Isso não é interessante numa sociedade democrática em que todos nós temos o direito de falar o que nós queremos. Tá? Então, interessante pensar nisso, censura prévia, 50 anos do golpe civil-militar, né, e no Brasil, da ditadura, pode cair alguma questão sobre a censura prévia, tanto na prova de humanas, de linguagem, quanto na redação pode pensar nisso também, tá? E sempre pensando, não como um tema histórico, nunca vai cair no Enem, no vestibular, um tema histórico, mas sim pensar o passado através do presente. Os limites do humor. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, já fez uma proposta de redação sobre a questão da comédia, como é que eu posso falar para ser engraçado. Isso é uma coisa interessante de pensar em nível nacional, o Enem, porque muito se debate hoje em dia sobre a questão do politicamente incorreto. Posso fazer uma piada racista? Posso fazer uma piada contra o homossexual? Isso é uma coisa que tem que se pensar e tem muita gente escrevendo sobre isso. Tem muito artigo interessante sobre isso na internet que a gente pode dar uma olhada no Google, tá bom? Justiça com as próprias mãos. Nós temos aí a jornalista Raquel Scheherazade, nós temos vários, né, incitando que se faça justiça com as próprias mãos, porque o grande argumento de fazer justiça com as próprias mãos é de que se a justiça falha, as pessoas precisam agir, não pode deixar assim, tá? Então, claro, a gente pode argumentar, talvez, isso não seria interessante, por mais que a justiça tarde numa falha, ela é justiça, ela tem que fazer isso, enfim, mas tem artigos muito interessantes também para a gente pensar por que não se deve fazer justiça com as próprias mãos numa sociedade democrática e liberal, tá? A questão das biografias, né, do movimento contra as biografias dos artistas, né, biógrafos escrevendo as biografias do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Roberto Carlos, e os artistas sentindo que não queriam revelar aquilo ali, né? Aliás, afinal, eles têm direito de censurar aquilo ali porque é das próprias vidas, ou eles têm que aguentar aquilo ali porque eles são uma figura pública? Isso é uma coisa legal de se debater, de se discutir e de pensar que isso também está ligado à liberdade de expressão nossa hoje numa democracia, tá? A mídia em geral, é interessante a gente pensar na mídia, porque a mídia, ela nos veículos de comunicação, é onde eu expresso geralmente a minha ideia para ser amplificada. A mídia, ela tem um papel muito importante para condenar alguém ou para levantar alguém. Qual o papel da mídia na questão da liberdade de expressão? Interessante refletir sobre isso. E por fim, gente, a questão das minorias e da infância. Até que ponto a gente tem que proteger a infância de determinadas coisas, determinadas cenas de nudez, a questão da publicidade infantil, até que ponto a criança tem discernimento e qual o papel dos pais para pensar na questão de ser atingido ou não pela publicidade, né? E a questão das minorias também. Enfim, como é que uma minoria como os negros, como os homossexuais, está sendo pensado e como isso tem que ser protegido na questão da censura, censurar, vamos dizer, determinadas opiniões que agridam isso ou não, tá? Então, gente, esse foi um vídeo rápido para a gente tentar pensar algumas questões que podem entrar na tua argumentação na prova, em outras provas também do Enem vestibular, tá bom? Continuamos com nossos possíveis temas e até a próxima. Valeu, falou!